Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: quando você começa a trabalhar com holding familiar, o seu primeiro caso não é normal. Dificilmente você vai ter um primeiro caso normal, um primeiro caso ordinário. Olha, qual é a maior função de uma holding familiar se não é evitar o inventário para a família? Mas, veja, no momento em que você está trabalhando com holding familiar e começa a divulgar isso para as pessoas, quem mais te procura na frente são exatamente aquelas pessoas que já tentaram encontrar outras soluções ordinárias no direito e não conseguiram. Então, chegam para os nossos alunos os casos mais escabrosos possíveis, entendeu? Os casos mais difíceis, mais complexos, são aqueles que chegam na frente. Isso tem um efeito direto, tá? Que vai aumentar muito a sua experiência. Aumenta muito rápido a experiência. Eu costumo comparar assim, imagina que você estivesse atuando em direito de família ou direito penal, né? Não importa. Em qualquer área do direito que você estivesse atuando, você vai fazer 10 anos mais ou menos a mesma coisa, até que apareça um caso diferente, um caso muito fora da caixa. Com holding não é assim. Com holding, logo nos primeiros dias, começam a vir aqueles casos mais difíceis. Logo no começo vem os casos mais difíceis, né? Então isso traz um efeito direto que é te dar muita bagagem, muita experiência, né? E também traz um efeito colateral maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, e que você tem que estar, primeiro, ávido a implementar, a receber esse efeito, tá? E segundo, não só ávido, como também você vai precisar estar alerta para que esse efeito realmente aconteça, porque vai te interessar. O efeito colateral é a conquista de mais clientes para a advocacia de partido. Então, é muito comum chegar na frente, não aquela família ordinária, mas famílias, por exemplo, que exercem atividades econômicas e que às vezes exercem 1, 2, 3, 4, 5 atividades econômicas diferentes, empresas diferentes. Como essa semana aconteceu, o colega trouxe pra gente empresas que estão em nome de pessoas diferentes. Olha isso. Então aquelas confusões mais punk são as que surgem primeiro. Primeira coisa que você precisa entender, e esse está se tornando quase que mais um mantra aqui no ambiente do nosso curso. O tempo inteiro, eu falo para vocês assim, olha, holding familiar não é uma empresa. Holding familiar para o nosso trabalho sequer é objeto de uma empresa. Mas o artigo 2º, parágrafo 3º, primeira parte da Lei 6.404, da Lei de Sociais. Beleza? Ela autoriza o nascimento de uma empresa que não faz nada, que só exerce participação societária, é uma holding. Mas o que a gente usa para ser holding familiar não é uma empresa. E é por isso que a gente chama de célula. E sabe por que a gente chama de célula? Para a gente não espantar o cliente. Porque quando você fala para ele que acho que a gente vai montar um sistema chamado holding familiar e que nesse sistema pode ter 1, 2, 3, várias empresas. E quando você fala várias empresas, o cara fala assim, que isso? Não, ter uma empresa já é um negócio que eu nem quero. Imagina várias. Não, a gente chama de célula. E cada célula vai ser representada por um CNPJ distinto. E todas elas comporão um sistema. Esse sistema é holding familiar. Esse sistema pode ser incrivelmente simples, com uma célula só. Esse sistema pode ser um pouco mais complexo, com 2 ou 3 células. Esse sistema pode ser mega complexo, com 35 células. Pode. O que vai ditar isso? A sua vontade? Não. A realidade patrimonial daquela família. Só que eu não aprendi assim. Eu aprendi do jeito errado. Eu aprendia, holding é uma empresa. Na verdade, holding é um objeto social de uma empresa. E aí o cara lá no curso de holding que eu fazia lá atrás, que eu fiz como aluno lá, muito, entendeu? E, aliás, muito não, eu faço até hoje. Até hoje, vários. Aparece curso de holding, eu faço todos. Nosso curso não pode ser o segundo melhor, entendeu? Eu tenho que estar em todos. Então, eu faço questão de participar. E a não ser o que eu já participei. Aí não vou ficar também repetindo, dando murro em ponta de faca. Mas eu aprendia do jeito errado, aprendia que era uma empresa. E aí, eu tive a oportunidade, antes eu não podia... eu não tenho exatamente uma autorização, vai lá e fala. Mas quando eu comentei, não ficou chateado comigo. Eu tenho um amigo, que esse amigo, ele é
ele é acionista de uma das maiores empreiteiras do Brasil, tá? E ele sabe exatamente o que eu faço. Ele falou assim: Márcio, a empresa tem, entendeu? A empresa tem, e eu necessito fazer isso dentro do meu ambiente privado aqui, porque ele não tinha filhos, ok? E ele queria privilegiar algumas pessoas em especial. E eu, beleza. Ele falou: Márcio, mas eu quero te levar para você conhecer o fulano. Rapaz, o fulano era exatamente o único. No Brasil não tem 2 ou 3, tá? Só tem um escritório de advocacia que faz isso para os bilionários, entendeu? Que faz isso para a família Odebrecht, que faz isso para a família Galvão, que faz isso para as famílias que controlam o Itaú, e por aí vai. Todos eles. Só tem um em São Paulo. Um escritório. E eu tive a oportunidade de aprender ali, o que era feito ali. E ali eu enxerguei: caraca, o troço não esquece. Não é uma empresa. O troço é um sistema. Então eu quero que você entenda o seguinte, que não fui eu quem inventei. Foi quando eu tive a oportunidade de beber da fonte ali de quem está no topo da cadeia alimentar, sabe, que eu pude aprender isso. Então, o que você precisa para entender essa aula aqui, enxergar tudo, é entender que isso aqui é um sistema. Esse é o primeiro passo, porque quando você enxergar esse primeiro passo, você vai entender primeiro, numa família que exerce atividades econômicas, você vai entender o que não fazer. Então a primeira coisa que você precisa ter na cabeça é o seguinte: o que não fazer. E o que você não pode fazer é misturar. Não faça isso jamais, tá? Misturar o que é acervo patrimonial com o que é negócio. Nunca misture aquela célula que é a célula cofre para que ela seja uma espécie de controladora dos negócios. Isso é o que mais faz a coisa ser errada. Quando você pega aí alguns incautos que na hora de fazer holding para as famílias, o que eles fazem? Se a família exerce atividade econômica, a atividade econômica também é um bem dela. O cara tem o quê? O cara tem carro, casa, sítio, casa de praia, uma casa em Miami, tem um apartamento em Portugal e tem as cotas do capital social daquela família. Aí o que ele faz? Pega as cotas do capital social daquela empresa e bota dentro da célula cofre. E a célula cofre passa a ser a controladora do negócio. E antes de mostrar para vocês esse sistema, eu quero mostrar o que a louca da minha sócia me mandou para comparar, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Gente, teve gente que não entendeu, porque eu precisei ver isso 3 vezes. A jossa do maluco instalou a tranca, o cadeado, no lugar errado. Olha isso. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. É como você botar uma tranca, algo que serve para proteger, e esquecer de prender do outro lado. O que fazer? Separar negócio do acervo patrimonial. Segundo, ao invés de vincular pessoas físicas direto ao negócio, bota uma controladora na frente. E somente se o peso financeiro desses negócios for muito grande para a controladora, o capital social for muito grande e tudo mais, aí você pode adotar, por exemplo, um sistema de 3 células, tá? No ambiente dos negócios também, para reduzir o impacto do ITCMD de forma lícita. Ao ponto, uma das coisas que a gente conversava lá na mentoria que fizemos lá com a Karine e os meninos, foi dizer o seguinte: olha, pensamos aqui num jeito de repente a gente dissociar isso aqui, fazer um outro estado. Eu falei: não, nós precisamos fazer isso às escâncaras. O seu cliente precisa ter a clareza que ele está fazendo isso e ele pode sair contando para todo mundo se ele quiser. Por quê? Porque todos os instrumentos são lícitos, são por dentro da lei.